Eu estou feliz como raras vezes estive na minha vida, pela oportunidade que a história me deu de ser a primeira mulher a governar o Brasil. Eu saberei honrar este legado e saberei consolidar e avançar nesta obra de transformação do Brasil. A força dessas transformações permitiu que vocês, povo brasileiro, tivessem uma nova ousadia, colocar uma mulher na presidência do Brasil. Olá, sou Leila Linhares Bastard e esse é o podcast da Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Depois das lutas e dos avanços trazidos em nosso podcast anterior, quando conversamos sobre o histórico da participação política das mulheres nos espaços formais de poder, suas lutas e os avanços conquistados, hoje vamos falar sobre a participação eleitoral das mulheres na atual conjuntura política do Brasil e sobre a ainda baixa representação das mulheres no parlamento, nas assembleias legislativas estaduais e municipais. Vamos refletir também sobre as possibilidades e obstáculos das cotas eleitorais para as mulheres e o significado da recente reforma eleitoral. Qual foi o impacto dessa reforma sobre a participação política das mulheres? Falaremos também sobre democracia e políticas de identidade. É preciso ter grandes sonhos e persegui-los. Sonhar e perseguir os sonhos é exatamente romper o limite do possível. Que todos nós juntos possamos construir um mundo de paz. A todos, homens e mulheres do meu Brasil. Para conversar conosco, convidamos duas mulheres que são referências neste tema, Lígia Fabres e Adriana Mota. Muito bom, Lígia e Adriana, ter vocês aqui com a gente. Que bom, Leila. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço também. Adriana Mota é socióloga, feminista e ativista social. Coordena a Articulação de Mulheres Brasileiras e integra o Conselho dos Direitos das Mulheres do Rio de Janeiro. Lígia Fabres é professora da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito Rio, participou da elaboração da nota técnica número 2 da Frente pelo Avanço dos Direitos Políticos das Mulheres, que avalia as possíveis mudanças em nosso sistema eleitoral, e representou a Sépia na ação direta de inconstitucionalidade ADI número 5617, que trata da representatividade das mulheres na política. É muito importante, Lígia e Adriana, terem vocês aqui com a gente, principalmente porque vocês são mulheres que vêm estudando esse tema há muito tempo e têm muita coisa para nos dizer. Vamos começar, então, conversando com a Adriana. Ao longo do tempo, como você vê a trajetória da participação política das mulheres no Brasil? O que tem impedido o aumento dessa participação? Bom, Leila, eu acho que ao longo do tempo a gente pode, por um lado, comemorar algum progresso da participação das mulheres, algum avanço da representação, mas a gente ainda não pode se dar por satisfeita com o estado em que hoje a gente vê essa participação das mulheres na política, porque a quantidade de mulheres que se candidatam, finalmente nós chegamos a cumprir a legislação e a ter pelo menos 30% de mulheres, né? Nas eleições de 2018, a gente alcançou esse patamar de candidaturas. Porém, apesar da gente chegar nos 30% de candidatas, a gente ainda não conseguiu
elevar o percentual de mulheres que, após se candidatarem, conseguem se eleger, conseguem assumir o cargo e conseguem, de fato, legislar. Então, esse percentual, a gente ainda está estagnado, a gente ainda não avançou, né, para uma participação maior das mulheres. Eu acho que os desafios são muitos, tem a ver com questão de financiamento, de tempo de televisão, mas tem a ver também com uma cultura política dos partidos que ainda é uma cultura machista, que afasta as mulheres, e a própria violência do terreno da política, né, que faz com que a gente também tenha um pouco de medo de ocupar esses espaços. Exato, né? Quer dizer, na realidade, Adriana, essas questões que você levanta, né, podem explicar a dificuldade de aumentar a participação política das mulheres. Claro. Né? Agora, você poderia brevemente apontar o avanço das mulheres em outro país do nosso continente? Bom, a gente tem, por exemplo, no México, uma representação importante de mulheres na política, e não só no âmbito do legislativo, né? Claro que o legislativo é muito importante porque é o momento em que a participação direta da população se faz presente, mas no executivo também, né? No Brasil, a gente já teve mais mulheres no executivo, ocupando ministérios, ocupando espaços também no executivo estadual, e hoje a gente regrediu, e a gente encontra alguns outros países com uma participação melhor. E aqui mesmo na América Latina, a gente tem uma campanha e uma participação muito importante das mulheres na política no Paraguai, por exemplo, né, onde fizeram um movimento bem grande para a paridade de 50% para homens, 50% para as mulheres. Eu acho que é um sonho nosso que a gente tem que perseguir, mas que prova que se isso existe em outros países, não é impossível também que a gente consiga fazer no Brasil, guardadas as devidas proporções, né, sendo o Brasil um país do tamanho que é, mas acho que esse é um desafio bom para a gente perseguir. É interessante, né, se a gente pudesse conversar com as companheiras desses outros países para entender como é que elas levaram essa luta para frente, né? Lígia, eu queria também ouvir você sobre essa questão, né? Eu acho que a Adriana levantou alguns pontos, mas certamente você tem coisas também muito importantes para complementar essa questão da trajetória da participação política das mulheres, das questões, das dificuldades, dos avanços das mulheres na participação política. Leila, de fato, acho que a Adriana levantou questões muito fundamentais, e para complementar o que a Adriana já mencionou, eu acho que gostaria de destacar que a pouca presença das mulheres na esfera política no Brasil, ela é reflexo do machismo da nossa sociedade, né? Então, acho que a primeira coisa a destacar é que a política não é algo que está dissociada das nossas práticas sociais. Na verdade, ela é um reflexo dessas práticas sociais. Então, a pouca presença de mulheres na política também tem a ver com a dupla jornada de trabalho, né? A ideia de que as mulheres são as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico de cuidado, por estereótipos ligados à feminilidade e à masculinidade. Então, acho que isso também é um quadro importante para a gente ter em mente. E se soma isso naturalmente, né, esses aspectos que a Adriana já mencionou, que dizem respeito à própria estruturação e manutenção da esfera política como tal, né? Então, um espaço que é dominado pelos homens, com regras que favorecem os homens e que ativamente não fomentam a participação de mulheres e ainda busca impedir, né, a participação de mulheres na esfera política. No entanto, acho que é importante a gente também mencionar alguns avanços que nós fizemos desde 2018, justamente na ação em que eu tive, né, o prazer e a honra de representar a CEPIA em 2018, e que garantiu o acesso das mulheres candidatas a recursos públicos de campanha na mesma proporção das candidaturas. Para se manifestar pelo Amicus Curiae, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, a doutora Lígia Fabris Campos. É uma honra estar aqui hoje em nome do Laboratório de Direitos Fundamentais, do Programa de Clínicas da FGV Direito Rio, e de representar a CEPIA
entidade que tem importância histórica na luta de direitos das mulheres, hoje discutimos aqui a participação das mulheres na política brasileira. Então, acesso a recurso, né, acesso a dinheiro e tempo de televisão são fatores cruciais para o sucesso de uma campanha política. Então, a gente deu esse passo e, a partir de 2018, já nas eleições de 2018, tivemos um aumento de 50% no número de mulheres eleitas. No entanto, isso ainda é muito pouco, né? A gente está ainda no patamar de 15% de mulheres nos nossos espaços legislativos e há muitas outras barreiras em relação às quais a gente precisa avançar. Há exemplo, aí já somo a sua segunda pergunta, há exemplo dos nossos países vizinhos latino-americanos, né? O Brasil está numa posição vergonhosa na participação política de mulheres, e a América Latina tem feito avanços fabulosos nos anos recentes. Eu citaria Argentina, Chile, México, né, como a Adriana mencionou, e nós temos, sim, que avançar seguindo os exemplos desses países latino-americanos. Certamente, né, essa baixa participação política das mulheres, mesmo tendo aumentado, né, como você e a Adriana citaram, né, a partir das eleições de 2018, na realidade isso representa também um contexto maior, né, das discriminações que existem contra as mulheres, ainda existem, né? Apesar da Constituição ter nos declarado iguais, na realidade a efetivação, né, da igualdade entre mulheres e homens ainda está muito longe de acontecer, né? As mulheres ainda ganham muito menos do que os homens, né? As mulheres enfrentam dificuldades muito maiores que os homens nos mercados de trabalho e mais ainda se nós acrescentarmos, né, a questão de raça, né? As mulheres negras têm sido as mulheres que estão menos representadas no poder do Estado, nas instituições políticas e menos representadas também no acesso à renda, ao emprego e a outros elementos, a outros dados fundamentais para que a gente possa alcançar a igualdade, né? Então, acho que esse é um desafio, né, que nós encontramos no nosso país. As mulheres brasileiras, peço que acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Muito importante você mencionar isso, Leila, porque quando a gente fala da dificuldade das mulheres na política, parece que a gente fala que mulheres são uma grande massa igual, mas entre nós existem muitas diferenças e essas diferenças geram essas desigualdades que você está mencionando. Então, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres indígenas, né, vão encontrar obstáculos mais difíceis, né, de serem superados. Eu acho, Lígia, que você falou, né, da sua defesa junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a ADI 5617, né? Você poderia falar um pouco mais dos argumentos dessa ADI e de que maneira você poderia avaliar se essa ADI, né, se a aceitação do Supremo Tribunal Federal resultou num aumento do acesso das mulheres nas últimas eleições, se esse aumento esteve relacionado com essa decisão do Supremo? Sim, Leila, eu começo em relação à sua primeira questão, né? Os argumentos que levamos ao Supremo e a decisão. A ação, ela dizia respeito a uma lei, né? Ela buscava dizer que a lei que entrou em vigor com a mini-reforma eleitoral de 2015, ela era uma lei que violava justamente o direito constitucional à igualdade entre homens e mulheres, porque essa lei, nessa mini-reforma eleitoral de 2015, dizia que 30% das mulheres candidatas teriam acesso a, no máximo, 15% dos recursos públicos de campanha. Então, a Procuradoria-Geral da República moveu uma ação dizendo que esse artigo deveria ser declarado inconstitucional justamente porque ele violava o princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres. E
no nosso amicus curiae, né, que levamos ao Supremo, nós adicionamos alguns argumentos, não apenas reforçamos esse ponto, mas também adicionamos que a mini-reforma eleitoral ela fazia mais coisas do que simplesmente, o que já é muito importante, né, prejudicar formalmente o acesso de mulheres a recursos públicos de campanha. A mini-reforma eleitoral ela também prejudicava a formação política de mulheres, que é sistematicamente descumprida pelos partidos políticos, dizendo que o recurso para a formação política poderia ser utilizado para a campanha, né? Isso esvazia a possibilidade e a obrigação dos partidos de trazer mais mulheres para a política, justamente uma queixa histórica dos partidos, né? Nós também demonstramos, entre outras coisas, que a multa para o descumprimento dessa obrigação legal, ela praticamente foi extinta, ela diminuiu em 80 vezes. E aí nós pedimos que o Supremo declarasse também esses dispositivos inconstitucionais por arrastamento, que foi acolhido pelo Supremo. Então, como consequência, eu acho que eu apontaria principalmente 2 aspectos. O maior acesso, a garantia do acesso equitativo das mulheres aos recursos públicos de campanha, né? Então, 30% das mulheres, no mínimo, vão ter acesso a, no mínimo, 30% dos recursos públicos, e também a obrigatoriedade de que os partidos invistam em formação política, e aí nós podemos ver uma proporção dos cursos de formação, né? Como resultado, sobretudo do acesso das mulheres a recursos de campanha, nós tivemos esse aumento na eleição de mulheres, né, em números de 50%. Mas a gente ainda tem outros obstáculos a superar, como, por exemplo, as candidaturas fictícias, como um acesso a recursos num tempo, né, que possibilite as mulheres efetivamente fazer campanha, enfim. A gente ainda tem muitos obstáculos para mobilizar, né, para que mais mulheres possam acessar a esfera política. Esse é o grande desafio, né? Enfrentar e ter forças para enfrentar esses obstáculos. E, Adriana, a gente gostaria de saber também um pouco a sua análise sobre esse momento, né? A gente fala muito de aumento da participação política, mas qual tem sido o resultado do voto feminino? Que forças políticas foram eleitas com esse voto? Primeiro, Leila, eu queria caminhar aqui junto com a Lígia para dizer para vocês e dizer para a Sépia do meu agradecimento por terem conseguido levar essa ADI, porque eu acho que foi a melhor notícia para todas as mulheres, para as mulheres que fazem política dos últimos anos. Em 2018, eu estava numa campanha política e fazendo justamente a parte de finanças dessa campanha, então pude experimentar de perto, né, como a correlação de forças dentro dos partidos teve que se reorganizar para atender justamente ao que essa ADI conseguiu garantir para as mulheres, né? Então, isso foi importantíssimo. Com relação ao voto feminino, acho que também é importante a gente pensar que na esfera da política existe uma expectativa, né, de que as mulheres eleitas tenham um comportamento mais ou menos parecido, né, legislem ou pensem em fazer projetos que atendam às mulheres, mas isso não se concretiza de fato, né? A gente vai ter algumas mulheres, por exemplo, que vão justamente propor leis para retirar direito das mulheres, para diminuir a possível participação das mulheres na política, né? Infelizmente, isso acontece. E o mesmo acontece com o voto das mulheres, né? Não dá para a gente imaginar que todas as mulheres vão votar em mulheres só por uma questão de consciência, de classe, enfim, de se sentirem pertencentes a esse universo, né, feminino. Então, há entre as mulheres muitas diferenças. Quando a gente fala aqui da participação das mulheres na política, a gente está falando mais dessa participação formal, da gente alcançar minimamente esse número de mulheres que tente representar na política algo que faça jus à nossa representação em outros campos, né, da sociedade, da ciência, do trabalho, da economia, da arte, enfim. Mas a participação das mulheres na política nem sempre vai corresponder à expectativa que a gente tem de que seja uma participação
em prol das mulheres, assim como o voto, né? Pode ser que algumas mulheres ainda estejam votando em homens, permaneçam votando em homens, e aí a gente vai precisar de uma discussão também mais a fundo sobre o projeto de sociedade que a gente quer, né? Sim, eu acho que é importantíssimo isso que você está dizendo, porque não basta ser mulher, é importante que as mulheres, Exato. ao serem eleitas, possam estar representando um avanço das forças democráticas, uma pauta alinhada, né, às demandas das mulheres, de um modo geral, dos movimentos sociais, uma pauta realmente progressista. Perfeito. Então, a gente está falando sobre dificuldades, sobre avanços, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar desse grande avanço, né, da ADI 5617, né, sempre tem uma rebordosa, né? Sempre tem forças de retrocesso. A gente não tem sossego, a gente não Leila? A gente não tem sossego. Então, eu perguntaria a vocês, né, tanto a você, Adriana, quanto a Lígia, quais têm sido as ameaças após essa conquista que foi a ADI 5617? Né? O que estão querendo retroceder? Quais são as propostas que estão aí na mesa dos partidos políticos que podem representar um retrocesso desse pequeno avanço que nós já conquistamos? Algumas coisas que a gente pode ler como respostas, né, como backlash, digamos assim, né, dessa grande conquista que a gente alcançou, circularam, foram pauta das discussões sobre a reforma eleitoral desse ano, de 2021. Então, sobre isso, inclusive, nós fizemos, como a Adriana mencionou, 2 notas técnicas, né? Uma na Frente Feminista para o Avanço dos Direitos das Mulheres e outra no Fórum Fluminense Mais Mulheres na Política, que integramos, né? CEPIA, AMB, FGV Direito Rio, Programa Diversidade. Algumas das principais, que eu diria que foram as principais ameaças que envolviam diretamente os direitos conquistados pelas mulheres, me parece que era a tentativa de acabar com a obrigatoriedade do percentual de candidaturas de mulheres, né? Então, houve uma tentativa explícita todo o tempo, e acho que esse foi o temor que unia, né, todas as entidades nessas frentes, de que se acabasse com as cotas, que demoramos tanto tempo, né, não só para conquistar formalmente, mas para conquistar as possibilidades efetivas de implementação. Então, que 30%, que os partidos lançassem 30% de candidatas com acesso a recursos, né? Essa é uma conjuntura que a gente só conseguiu em 2018. Do lançamento efetivo de 30% de mulheres, a lei só estabeleceu a partir de 2010, embora a gente tivesse uma previsão desde 1995 de algum tipo de ação afirmativa para mulheres na política, que até 2010 era lida como uma faculdade dos partidos, não como uma obrigação, né? Então, acho que se isso tivesse caído, o nosso retrocesso seria anterior a 2010, seria um retrocesso de pelo menos uma década. E o outro tipo de retrocesso que eu poderia mencionar, né? Bom, foram muitos, havia uma série de tentativas de fazer com que a gente, em lugar das cotas de candidaturas, a gente tivesse uma reserva de assentos. E, para além das discussões que a gente possa ter sobre se é melhor ter cota de candidaturas ou reserva de assentos, a reserva de assentos me parece, né, da maneira que foi apresentada, um retrocesso, porque ela seria feita por meio de emenda constitucional, então a gente não conseguiria alterar nem para ampliar, né, a reserva de assentos. Seria muito difícil a gente poder alterar essa reserva. E por que é um retrocesso efetivamente? Porque a proposta que foi apresentada inicialmente, ela previa uma reserva de assentos de 10% de cadeiras, depois ela passou a ser 12%, em algum momento se aventou 15% de reserva de cadeiras, e 15% é um percentual que já temos, né? E o avanço para chegar até 20%, 25% seria
muito longínquo, né? Então, eu colocaria esse também como uma perspectiva de retrocesso que se veiculou como resposta também a essa conquista que nós tivemos. É interessante, Lígia, notar que, primeiro, assim, é muito assustador a gente ver uma legislação em 2021 que propõe algo que traz a gente de volta para um passado que a gente gostaria de superar, né? De já ter podido superar. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. E por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. E, por outro lado, eu acho que esse cenário de insegurança legislativa, de não saber qual é a regra que vai estar valendo para daqui a alguns meses, faz com que muitas mulheres se sintam também desconfortáveis de topar esse desafio, porque é um desafio, né? Então, a cada ano a gente tem mudanças na legislação que fazem com que as regras eleitorais sejam diferentes. Então, num ano pode coligação, na outra campanha já não pode. Numa campanha a gente conta com um recurso proporcional às candidaturas, mas na outra esse recurso já é questionado. Então, a gente fica numa situação de insegurança legislativa que é péssima para o cenário democrático, né? Então, as mulheres têm que, por um lado, enfrentar essas questões todas que já foram mencionadas, enfrentar também a questão familiar, né? Porque a mulher, quando vai para a política, tem que estar com a família junto, né? Para minimamente que a família entenda um pouco esse papel. Ainda tem uma questão para ser superada, que eu acho que é o acesso ao conhecimento e à legislação eleitoral, que as mulheres também têm um déficit nisso, né, Leila? Uhum. Eu acho que vocês duas trazem, né, questões importantes que, no fundo, né, colocam um desafio para a gente. Quer dizer, como é que a gente vai mudar esses limites impostos? E eu perguntaria muito para você, Adriana, e também para a Lígia, né, que estão também no Fórum Feminista Mais Mulheres na Política, o que os movimentos de mulheres estão fazendo para mudar esses limites impostos, para mudar esse rompimento das regras do jogo, né, como você destacou, Adriana? Olha, eu posso falar para você, Leila, que tem uma movimentação importante de mulheres da sociedade civil que tem prestado bastante atenção nisso e que tem também, né, manifestado o seu desagrado com a forma como as mulheres ainda estão alijadas, né, desses espaços de produção de política e de legislação. Então, não é à toa que hoje a gente escuta muito um discurso, né, nada sobre nós sem nós. Isso significa que nós queremos estar nesse espaço. Não cabe mais fundamentar em mulheres não gostam de disputar política, não gostam de fazer política. Isso não é verdade. Nós gostamos, mas para isso a gente precisa de uma série de coisas importantes, né? Um fator que eu acho também fundamental é que a gente consiga promover uma educação política nas escolas, que a gente consiga já desde cedo dialogar com mulheres, homens, pessoas jovens, né, que estão se formando sobre processos políticos, sobre democracia, sobre como é o papel do legislativo e do executivo, ter um pouco mais de conhecimento sobre essa área, né? Que eu acho que é fundamental para que no futuro as pessoas consigam se envolver com a política, entendendo melhor esses papéis e essas funções, né? E eu vejo que a sociedade civil também tem tensionado no sentido de compor alguns mecanismos em que a participação da sociedade civil também seja feita nesses espaços. Então, na Alerj, a gente tem um fórum permanente de diálogo das mulheres negras com o legislativo. Esse fórum se chama Fórum Marielle Franco e já vem funcionando há 4 anos, com a presença das mulheres do Fórum de Mulheres Negras, da sociedade civil. No âmbito federal, a gente tem a Frente Nacional Feminista Antirracista com participação popular. As frentes parlamentares são uma ideia muito boa, mas elas restringiam a participação da sociedade civil. E essa Frente Feminista Antirracista é com participação popular. Então, quando a gente consegue
chegar mais próximo desses espaços com os movimentos de mulheres negras, né, de estarem também ali no controle social, eu acho que isso é muito importante, né? Sim, sim, muito importante mesmo. E eu acho que Lígia também traz uma experiência no campo da universidade, no campo da Faculdade de Direito. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, Leila. Esse espaço, né, que todas nós partilhamos, o Fórum Fluminense Mais Mulheres na Política, que é justamente um desses espaços em que estão presentes a universidade, né, além da FGV Direito Rio, temos a UERJ, representada pela Clara Araújo, a UF pela Ildete Pereira de Mello, temos a MB, temos a CEPIA, tivemos recentemente essa parceria muito frutífera com o Ministério Público Eleitoral e com essa finalidade de poder, de um lado, nesses anos de reforma eleitoral, fazer notas técnicas com as nossas análises, inclusive do ponto de vista da universidade, sobre os efeitos das propostas que estão sendo discutidas e colocadas no legislativo, né, os efeitos, sobretudo os efeitos que podem ser deletérios, prejudiciais às mulheres, então levar ao conhecimento da sociedade civil, dos movimentos sociais, em parceria com os movimentos sociais, esses efeitos. E em anos eleitorais, nessa também articulação, nessa união, poder levar suporte às mulheres pré-candidatas e candidatas em relação aos direitos que elas têm, né, o que elas podem reivindicar aos seus partidos políticos ou aos seus adversários políticos em relação à pré-campanha e à campanha e no exercício do seu mandato. Acho que também seria importante manifestar o surgimento desses cursos de formação política para mulheres e, como a Adriana muito bem mencionou, esses cursos têm, com toda a razão, né, se voltado sobretudo para apoiar as mulheres negras, as mulheres LGBT, as mulheres trans e indígenas, mulheres que enfrentam mais dificuldades, que vivem situações de maior vulnerabilidade, muitas vezes de maior violência, né? Então, é importante também essas iniciativas que buscam impulsionar, sobretudo, essas mulheres, inclusive porque elas muitas vezes são já lideranças comunitárias, lideranças de movimentos sociais, né? Enfim, então acho que esse é um outro efeito importante. E o outro, né, outra maneira que a gente tem de se opor, né, a esses efeitos deletérios é também combater, né, levar informação e dar suporte e formar uma consciência pública em relação ao combate à violência política de gênero e à desinformação, né, que é um instrumento utilizado na via política para impedir justamente que as mulheres e as suas ideias e as suas pautas e os seus pleitos tenham acesso nessa grande esfera de poder, né? Isto é uma tentativa de impedir que as mulheres, seus pleitos e suas ideias possam ser veiculadas e possam se fazer valer dentro da esfera política. Então, acho que esse também é um ponto importante de atenção e de mobilização, né? De contraposição. Sim, eu acho que vocês trazem informações animadoras, né? O movimento de mulheres não está parado. O movimento está em movimento para aumento da participação política das mulheres com qualidade. Adriana e Lígia, eu que agradeço muito a vocês de estarem aqui conosco hoje, compartilhando essas informações. O nosso próximo podcast vai abordar a questão da violência política e eu acho que isso é muito importante, que a gente possa aprofundar essa questão. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, foi um prazer estar aqui. Ai, que bom, adorei, Leila. Adorei, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso sempre estar aqui e debater com vocês, mulheres tão inspiradoras, um prazer caminharmos juntas. Obrigada. Bom, esse foi
o podcast da CEPIA, em parceria com o ONFPA, Fundo de População das Nações Unidas. O tema que nós abordamos hoje é um tema tão amplo e tão importante que nós vamos deixar no link do podcast outras referências com indicações de livros, filmes e outros podcasts. Então, até o nosso próximo encontro, quando nós estaremos discutindo outros temas ligados à participação política das mulheres. Não desistam da luta.